A paz do Senhor Jesus, a você que sempre está aí nos acompanhando, é sempre muito bom a sua presença nesse momento em que nós paramos durante toda essa semana para juntos adorarmos e bendizermos o nome de Jesus. E eu convido você, lógico, vem comigo, vem adorar a Jesus, porque é sempre bom ter uma vida de gratidão ao Senhor nosso Deus. E, como sempre fazemos, vamos dar início com oração, sim, invocando aquele que é digno de toda a nossa adoração. Oremos. Pai, no nome de Jesus, eu me uno, Senhor, a essas pessoas que estão comigo neste exato momento, através deste vídeo que está sendo transmitido nesse exato momento, ou posterior a isto, Senhor, não importa, mas que o Senhor, ó Pai, seja glorificado, exaltado e bendito, porque a Ti toda honra, glória e louvor, toda a nossa gratidão ao Senhor, pela vida, pela graça, pelos Teus cuidados, pela Tua proteção. Meu Deus, muito obrigado, muito temos a agradecer por toda esta semana que já temos passado e que já temos de fato vivido e com certeza reconhecendo hoje que o Senhor até aqui nos tem ajudado. Pai, em nome de Jesus, inspira a minha mente, inspira-me, Senhor, para que eu possa trazer uma mensagem que as pessoas de fato estejam precisando, que possa esclarecer as dúvidas, que possa trazer clareza para a sua fé. Em nome de Jesus, que o Senhor opere de forma maravilhosa, Senhor, e o Teu nome seja glorificado em nossas vidas sempre. Senhor amado e querido, é no nome de Jesus que eu oro a Ti neste exato momento e te peço a Tua bênção sobre todo aquele que assiste, participa e também colabora para que esta mensagem vá mais distante, Senhor. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém. E aí, vamos para a palavra? É sempre muito bom esse momento de reflexão em que nós paramos para compreender algo acerca da palavra de Deus. E como sempre faço aqui, que vocês me conhecem, sempre palavra de Deus prática, nada de teoria. Apesar de dentro dessa prática ter a teoria para que nós a fixemos e possamos colocar em prática no dia a dia, mas que tenhamos cuidado de colocar a palavra em prática. Esse é o nosso maior cuidado, essa deve ser a nossa maior preocupação, é colocar a palavra de Deus em prática todos os dias. E aí sim, vamos bem na caminhada. Amém? Eu gostaria de falar acerca de um texto que você pode encontrar nos evangelhos, escritos pelo apóstolo Mateus, pelo apóstolo Marcos, por Lucas e por João. E, em particular, é mais apresentado claramente por Lucas, por ser um historiador, por ter um cuidado maior em apresentar muito mais detalhes. Mas eu quero falar acerca daquele momento em que Jesus se retira durante a noite para orar, sabendo que em poucos momentos ele estaria sendo preso e levado para ser sacrificado. Neste momento de oração, eu quero dizer que a verdade bíblica ou a verdade prática disto, ou deste texto, que muito acredito que você conheça, que é o momento em que Jesus se recolhe e em momento que ele se recolhe em oração, ele vê os seus 3 discípulos mais próximos dormindo e ele diz, vocês não podem nem vigiar 1 hora comigo, já estão dormindo. E naquele momento em que ele se afasta a orar, diz a Bíblia que ele suou sangue. E é justamente sobre esse contexto que eu gostaria de mencionar aqui e falar sobre uma verdade prática. Como eu sempre digo, eu gosto muito da Bíblia prática. Onde é que eu posso utilizá-la? Como é que eu posso utilizá-la no dia a dia, além do conhecimento, né? Eu quero saber da parte prática, o que é que eu posso
utilizar daquilo que eu conheço. E hoje a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração é justamente uma mensagem que fala: assuma a responsabilidade do seu propósito. Vou repetir: assuma a responsabilidade do seu propósito. Se nós olharmos a vida de Jesus, ela seria, ou na verdade ela é, a melhor e mais perfeita referência que podemos ter em plenitude com Deus. Claro, olhando para Jesus, nós vemos o perfeito cristianismo sendo colocado em prática, visto que o cristianismo nada mais é do que seguir os passos ou imitar Jesus. E é justamente esse o contexto que eu quero trazer hoje aqui para você, nesta sexta-feira, em que nós estamos aqui juntos para meditarmos e compartilharmos deste momento da palavra de Deus de uma forma muito prática. E eu quero falar acerca do propósito de Deus na sua vida e dos compromissos que você tem diante desse propósito. E trazendo, lógico, a imagem de Jesus, a referência de Jesus, os atos, o comportamento de Jesus como exemplo para nós. Fique aí até o final e você vai entender o que é que o Senhor colocou no meu coração para trazer para você. Quando Jesus nasce, de fato ele já nasce com um propósito. Ele nasce em uma manjedoura, ele nasce em um local em que pessoas não nascem naturalmente, normalmente, porque tinha nele uma figura que Deus queria, na verdade, passar para toda a humanidade, e ele nasceu de fato onde cordeiros nascem. E por isso Jesus nasceu naquele determinado local. Então, ele era, desde o princípio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, quando nasce, ele já está, entre aspas, carimbado, vamos dizer assim, usando uma linguagem bem nossa, né? Ele já estava carimbado. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o tempo passa, Jesus começa a crescer, e aí Jesus é criança, depois jovem e, por fim, adulto. Mas mesmo na caminhada entre criança a adulto, Jesus sempre esteve pronto a corresponder ou a cumprir aquilo pelo qual foi chamado, aquilo pelo qual ele se ofereceu para fazer. Se nós olharmos no livro de Isaías, ele próprio diz, quando Deus pergunta: a quem enviarei? E aí ele próprio diz no céu: envia-me a mim. Porque só ele poderia de fato resolver o nosso problema de pecado, porque era o único, ou é de fato o único, perfeitamente capaz de resolver os nossos problemas. Então, aos 12 anos, Jesus é levado ao templo para ser apresentado conforme os costumes judaicos, para receber a maioridade, até porque, para os judeus, uma pessoa, um homem se torna maior de idade aos 12 anos. E, ao se tornar maior de idade, ele já passa a assumir o contexto, ele já passa a assumir a postura de quem está tomando conta das coisas do Pai. É tanto que muitos se preocupam porque Maria esqueceu Jesus e tal, mas ali estava um jovem que agora, no costume judaico, era adulto. E quando voltam para buscar ele, de fato ele diz isso: eu estava cuidando das coisas do meu pai. O tempo se passa, a história se discorre, Jesus é apresentado ali no Rio Jordão por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Além de João querer não fazer este ato, mas Jesus mesmo, olhando para João, diz assim: importa que se cumpra, importa que se faça aquilo que se está programado por Deus para a minha vida. Não importa o que você acha, o que você pensa, o que você quer, nós precisamos cumprir à risca aquilo que Deus tem para as nossas vidas.
Jesus desce as águas ali no Rio Jordão, é confirmado pelo próprio Deus a descer um sinal sobre ele como uma pomba. E Deus brada do céu dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E naquele exato momento Jesus começa o seu ministério, um ministério extremamente rápido, porque foram apenas 3 anos. Mas de fato, desde o início, se posicionando, se colocando diante do propósito de Deus para a sua vida. Se colocando na posição em que Deus o queria, na posição em que ele se propôs. E aí é interessante para nós. Porque talvez se comparar com Jesus seria bem surreal em relação a nós que somos seres humanos. Mas vamos e convenhamos, a própria Bíblia diz que não prometamos aquilo que não podemos cumprir, principalmente a Deus. Então, se nós prometemos a Deus algo, de fato, nós devemos nos posicionar como prometemos. Porque não foi Deus que cobrou de mim ou de você que prometêssemos alguma coisa. Então, a mesma coisa é até para a salvação. Deus promete a salvação, disponibiliza para todos a salvação, mas Ele quer a aliança, conforme eu disse na sexta passada. Se você não assistiu, depois vai lá e assiste. Então, a aliança é justamente a outra parte. Deus faz sempre a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E é justamente aí onde entra a nossa responsabilidade de cumprir aquilo que o Senhor se propôs a fazer por nós e aquilo que nós nos propusemos a fazer para Deus e até por nós mesmos. Porque a salvação é muito mais para nós do que para Deus, porque para Deus não faz diferença. É tanto que ele disponibilizou a salvação para todos. Então, para todo mundo já está disponível a salvação. Agora, cabe a nós querer ou não. Então, até nesse sentido, nós temos que tomar o exemplo de Jesus para nós. Então, se eu sou salvo, logo, eu tenho que me posicionar como salvo. Se eu sou salvo, logo, eu tenho que praticar as obras que salvos praticam. Se eu sou salvo, logo, eu tenho que falar coisas que os salvos têm que falar. Se eu sou salvo, logo, eu tenho que ter a mente transformada de um salvo. Então, são coisas que fazem parte desse contexto que, de fato, corroboram para que essa mensagem acerca da vida de Jesus seja em nossas vidas também. E aí, o que é interessante nesse sentido é que, quando nos propusemos, ou quando nos propomos, melhor dizendo, a fazer a vontade de Deus, a andar conforme Deus quer que andemos, a nos posicionar conforme devemos nos posicionar a partir do momento que estamos com Deus, nós temos alguns exemplos de Jesus que podemos muito bem mencionar aqui conforme práticas diárias. Na prática diária de Jesus, nós podemos ver Jesus ajudando pessoas. Nós podemos ver Jesus ensinando a pessoas. Nós podemos ver Jesus visitando pessoas. Nós podemos ver Jesus aglomerando pessoas, por que não? Então, quando nós olhamos a vida de Jesus e trazemos para nós isso, de fato, nós temos que tomar essa responsabilidade. Porque se nós somos salvos, nós precisamos cumprir a carreira de um salvo. E qual é a carreira de um salvo? É pregar o evangelho a toda criatura. Isso é um mandamento que Jesus deixou para todos os salvos. E aí, se você é salvo, não importa de onde você esteja me ouvindo, ou de que igreja você é, ou de que denominação, não me importa. Se você é salvo, de fato, você precisa pregar o evangelho. Precisa pregar o evangelho. Se você não faz isso, você está se recusando a fazer aquilo que se propôs. Porque muitas pessoas acham que, não, eu só quero a salvação.
E aí não estou nem preocupado com os outros. Só que nisto peca no grande mandamento, porque é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Como é que eu posso olhar para o meu próximo, ver que ele está caminhando para o inferno e eu não me preocupar em dar pelo menos um sinal? Ei, vem cá, ó, presta atenção, tem algo melhor para ti. Ó, Deus quer algo para a tua vida. Como é que eu não posso me preocupar com o próximo? É utópico isso em relação ao cristianismo. Não existe esse sentido no cristianismo, porque o cristianismo, de fato, é se preocupar com os outros. O próprio Jesus disse a Maria, naquela festa em Caná da Galileia, não é a minha hora, mas Maria disse, escuta aí tudo o que ele diz e faz aí o que ele mandar. Não importa. E ali estava um verdadeiro exemplo de cristão, o próprio Cristo, não deixando com que os noivos passassem vergonha, estendendo as mãos e trazendo para aquela festa algo que fazia muito sentido para um casamento. Então você vê que até nas pequenas coisas nós podemos ter muito cuidado naquilo que vivenciamos em termos de cristianismo. E aí, nessa caminhada, nós vamos desfrutar desse cristianismo, coisas boas e ruins, entre aspas. Porque muitas vezes achamos que as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas é para o nosso mal. Mas não é. Se nós olharmos, por exemplo, a vida de Jó, talvez você diga que a vida de Jó foi uma desgraça. Mas calma, olhe com mais cuidado. Você vai ver Jó lá, rico, cheio de filhos e tal, lá no começo da sua história, depois vê a sua trajetória cheia de chagas, de problema, amigos lhe acusando sempre. Mas uma coisa Jó deixa de exemplo para nós. No capítulo 42, Jó diz assim, e as coisas que eu achava que eram excelentes, não passam de nada. Então o que é interessante nisto, é que Jó aprendeu nesta caminhada algo que ele estava precisando aprender. Então, se algo de ruim acontece em nossas vidas, que estamos com Deus, de fato tem um propósito por trás disso. E uma palavra que eu deixo para você que me acompanha. Na vida do cristão, nunca existe percas. Mas exatamente nunca existe percas. Aprenda isso. Sempre que você achar que perdeu, você aprendeu alguma coisa. Então não tem perder, tem aprender. Todas as vezes que você achar que perdeu, esqueça. Você aprendeu mais uma coisa em sua vida. Ainda que seja doloroso, ainda que seja complicado, qualquer coisa que venha a vir à sua mente, às suas ideias, à sua vida, com aparência de derrota, pode ter certeza que ali tem um aprendizado e não uma derrota. Porque nós que estamos com Deus não somos derrotados. Até porque Ele nos deu o poder de vencer até a morte. Então o que na verdade estamos fazendo na caminhada é aprendendo. Porque se nós olharmos a vida de Jesus, foi uma vida maravilhosa, uma vida cheia de glória, de muitos milagres, de muitas pessoas acompanhando, de muita adoração, de muita oração. Foi uma vida extremamente maravilhosa, mas teve um momento da vida de Jesus que ele precisava assumir as suas responsabilidades. E era justamente nesse contexto que eu iniciei, que ele suou sangue, porque a sua vontade de dores, sabendo o que ia passar, era, Pai, passa de mim esse cálice. E quantas vezes nós queremos dizer isso, porque estamos passando por um momento difícil, ou porque estamos passando por uma adversidade em nossas vidas, ou porque, quem sabe, nesse exato momento está difícil para você. Mas lembre-se que até o próprio Jesus disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas aquele que tem responsabilidade, aquele que tem compromisso, aquele que tem comprometimento com Deus, diz, Pai, que seja feita a tua vontade.
Eu não quero saber se está doendo, eu não quero saber se a minha carne não quer passar por isso. Uma coisa eu quero te dizer, Deus, não importa, se o Senhor estiver comigo, eu vou. Eu vou. Então esta é a responsabilidade das nossas vidas. É saber que vamos ter momentos de glória e momentos de sofrimento. Mas que possamos, em todos os contextos, estar sempre diante da vontade de Deus, dizendo: Pai, faça a tua vontade, faça o teu querer, porque eu sei que o teu querer é muito melhor, e qualquer coisa que você possa imaginar de bom nesta vida, não supera nada do que Deus tem para nós no porvir. Nada que você possa ter ou possuir nesta terra pode ser melhor ou maior do que Deus tem preparado para nós. Por isto, eu quero dizer a você, ainda que você não tenha se entregue ainda para Jesus, chegou a hora da sua responsabilidade. Chegou a hora em que Deus me usa para a tua vida, para dizer: filho, vem, eu quero te salvar. Eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, porque o que eu tenho é muito maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Assim diz o Senhor para você. Assim diz o Deus Todo-Poderoso: filho, eu quero te salvar. Eu quero te dar vida nova. Glória a Deus. Por isso, vem para Jesus. Vem para Jesus. Talvez você se pergunte: como é que eu vou para Jesus, pastor, agora? Calma. Curva o joelho aí, onde você está. Curva a sua cabeça e diga: Deus, perdoa os meus pecados. Eu acredito que tu tens poder para isso. Sara as minhas feridas e me ajude, Senhor, a ser um servo teu, que eu possa cumprir o teu chamado, que eu possa andar na tua presença e fazer a tua vontade, porque eu sei que o que o Senhor tem para nós, ou para mim, é muito maior do que qualquer coisa que eu possa imaginar. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro a ti. E eu quero encerrar com você, dizendo: Reverendo Shalom Aleichem, desejo paz a você, a sua família, em nome de Jesus. Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Jesus abençoe a tua vida e que te dê uma vida de paz com Ele. E siga, porque o Senhor é contigo. Tchau, tchau.